Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito bem-vindos a todos vocês que vieram para essa capacitação Ministério Infantil em Alerta. Espero que a expectativa esteja em alta aí, porque vai ser extraordinário. Então já pega aí caneta, caderno, anota no celular, porque a aula hoje vai ser de arrasar. Hoje está com uma parte da equipe do DNTC, a tia Elaine e a tia Miriam. Muito bem-vindas. Olá, boa tarde para todos e todas aí. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer se capacitar cada vez mais e mais. E é isso que nós precisamos, nos capacitar para as crianças, para levar as crianças para o reino de Deus. Vai ser tremendo isso aí, hein? Vamos lá? Se você é novato no ministério, se você já é veterano, com certeza você vai ouvir coisas aqui que você já passou, que você está passando ou que você pode evitar de passar. Então, bora lá, vamos começar. Isso aí, Ministério Infantil em Alerta. Aí, pessoal, por que o Ministério Infantil ou o Ministério com Crianças é tão importante para a igreja? Por que será? Você sabe daí? Ó, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em pessoas. E pessoas, quando a gente pensa em pessoas, grupos, ministérios. O ministério. Os ministérios estão na igreja para servir a igreja e, claro, engrandecer o nome de Deus. Cada ministério, cada grupo é importante e é responsável por cada faixa etária. O Ministério com Crianças, ou Ministério Infantil, é um desses grupos. E ele não pode deixar de existir na igreja local, de jeito nenhum. O Ministério com Crianças ou Infantil é uma parte vital da igreja, pois é uma oportunidade para que as crianças aprendam sobre Deus e a palavra dele. É a chance de estabelecer uma base sólida de fé e que pode acompanhar as crianças para o resto da vida, quer dizer, crianças no começo e depois adultos, claro, né? E aí nós temos várias coisas para vocês. Quando nós pensamos em ministério com crianças, nós pensamos em algumas estatísticas. Então eu quero mostrar aí para você algumas estatísticas interessantes. Nessas estatísticas, mostra lá a primeira infância. A primeira infância é do nascimento até os 6 anos de idade. E a gente não pode perder isso de jeito nenhum, porque isso molda o caráter da criança, isso molda o que a criança vai ser quando juvenil, quando jovem e quando adulto. Aos 9 anos de idade, essa criança já forma o fundamento moral básico, é a formação moral e básica dessa criança. Aos 12 anos de idade, a criança já tem consciência de entender a existência da vida eterna e do amor de Jesus. A gente não pode perder isso de jeito nenhum. Também aos 12 anos, a gente vê que as crianças aceitam a Jesus. Dizem aí nessa estatística que metade das pessoas tomaram a decisão de caminhar com Cristo, de estar com Cristo aos 12 anos de idade. Então, nós temos que pensar aí o que nós temos feito para as nossas crianças. Nós temos que pensar o que tem sido relevante para essas crianças. E eu quero falar para vocês de 10 razões do porquê o Ministério com Crianças é importante. Vamos lá? As crianças, olha lá, está escrito, ó, as crianças eram a prioridade de Jesus. A gente já sabe, né? Quando ele estava lá levando a palavra, Jesus estava levando a palavra e ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles, dos tais, é o reino dos céus. Então, nós sabemos que ele tirou um tempo para ministrar aos pequeninos, né? E deve
ter sido maravilhoso aquelas crianças vindo, porque elas eram marginalizadas, né? Então, imagina aí que Jesus dando um lugar especial para as crianças, deve ter sido maravilhoso. E nós temos que fazer a mesma coisa, dar importância para as crianças. Porque nós precisamos abençoar as nossas crianças. Elas são muito importantes para Deus. Então, se é importante para Deus, é importante para nós, porque nós somos discípulos e discípulas dele. Então, também tem que ser importante para nós. A segunda razão, as crianças são um grande campo missionário. Diz na estatística que 85% das pessoas que conhecem a Cristo antes dos 18 anos, que é o que nós falamos dos 12 anos lá de idade, elas já se entregam ao Senhor. Então, nós precisamos investir, nós temos que ter um esforço, nós temos que ensinar essas crianças, porque elas têm ali, um solo fértil, um coração fértil para aprender do Senhor e levar para o resto da vida. A terceira razão, o ministério infantil pode atrair mais pessoas. Não pode, Elaine. Pode sim. Sabia que você, levando as crianças para a igreja, falando com as crianças, com certeza você já está semeando na família delas. E consegue trazer pessoas, os responsáveis para dentro da igreja, também para escutar a palavra de Deus. Porque começa num dia das mães, num dia dos pais, numa apresentação que as crianças vão fazer, numa EBF. Então, você consegue fazer com que os responsáveis estejam indo até elas, né? Estejam indo até a igreja, levá-las e já ficando lá. Esse efeito é simples, mas é extremamente poderoso. Nós precisamos prestar muito bem atenção nisso. A quarta razão, as crianças não são a igreja do amanhã, não. As crianças são a igreja do hoje, do agora. Exatamente, do agora. Não podemos investir nas crianças pensando apenas no que gostaríamos que elas fossem no futuro. Nós precisamos dar a elas a oportunidade de conhecer a Jesus agora, imediatamente. Nós não podemos perder nenhum detalhe, nós não podemos perder nenhum segundo de levar a palavra de Deus para essas crianças. A quinta razão, o ministério com crianças ou ministério infantil, as crianças dão os primeiros passos da sua fé ali. Olha como é interessante. Talvez seja um pouco que ficou extremamente claro com as estatísticas que nós já vimos lá na frente. Oferecer lugares específicos com ensinamentos específicos para as crianças. O lúdico. Nós precisamos ministrar para as crianças de uma forma que elas entendam. Por que existe muita igreja da criança hoje em dia? Porque essa igreja da criança fala a linguagem dela. Porque quando elas estão com todas as pessoas, com os adultos, com os jovens, com os juvenis, os pastores e pastoras, eles falam uma linguagem que muitas vezes essas crianças não entendem. Então, por isso, nós temos que ter a linguagem da criança. Precisamos fazer com que ela entenda. Eu quero contar uma experiência muito rápida para vocês, que eu falei com uma criança lá na igreja e falei que nós somos as ovelhas. Né? E essa criança foi querer falar para o amigo. Falando para o amigo, ela falou para o amigo assim, olha, nós somos ovelhas. E a criança que escutou falou, não, nós não somos, eu não sou um bicho, eu sou uma pessoa. E aí, essa criança de 5 anos de idade veio me perguntar. E eu falei, lembra que a tia Elaine falou que Jesus Cristo, que Deus é o nosso pastor, que nós somos as ovelhas dele? Tia Elaine, agora eu entendi. E ele foi falar para a criança que nós não somos uns animais, nós não somos animais. Nós somos as ovelhas de Jesus. Que ele cuida de cada um de nós. Então, nós precisamos da linguagem da criança. E precisamos ficar atentos com o que falam, porque as crianças, muitas vezes, elas são literárias. Aquilo que nós falamos é o que elas levam. Nós precisamos dar a oportunidade de começar a caminhar na vida da criança e levar a criança à vida de Cristo.
Então, nós precisamos pegar essa criança e levar ela a ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos levar a criança a buscar ao Senhor, a ler a Bíblia, a orar, né? Quando alguém se machuca, quando ela vê uma dificuldade, mesmo não estando na igreja, ela ter essa iniciativa de estar orando. Ela ter essa iniciativa de falar, posso orar por você? Ela ver conflito na casa dela e falar, posso orar por você? Ou nem que ela não fale nada, mas lá no cantinho dela, ela pode estar orando e pedindo ao Senhor que acesse aquele conflito todo que está acontecendo. Mas vamos lá, nós temos 5 razões ainda. Vamos lá? Para a sexta razão. A sexta razão diz assim, o Ministério Infantil ou Ministério com Crianças ajuda as crianças a terem relacionamento. Isso mesmo. Um dos grandes desafios do mundo atual é nós nos relacionarmos bem com as pessoas. Uma criança que aprende desde pequena os princípios bíblicos de relacionamento, ela vai longe. O dividir, o compartilhar, o amor pelo próximo, né? O lidar com as crianças diferentes, com as crianças atípicas, o lidar com as crianças de outras crianças financeiramente diferentes. Ela saber lidar com isso, ela vai saber lidar lá na frente. Pode ser agora e lá na frente, né? Nós precisamos aplicar e mostrar para que todos nós somos amigos uns dos outros. Amigos e amigas uns dos outros. Com certeza, a criança que aprende o relacionamento, ela vai ter um relacionamento saudável quando adulta. A sétima razão é o Ministério Infantil ou de Criança ajudar a formar futuros líderes. Vocês já pararam para pensar nisso? Formar futuros líderes. Já pararam para pensar? As crianças são, sim, a igreja do hoje, do agora. E precisamos focar nisso. Mas podemos fazê-la crescer e ensiná-las a trabalhar. Porque todo trabalho não é em vão. Lembre-se, nós estamos formando futuros líderes, mas nós estamos formando discípulos e discípulas agora. Discípulos e discípulas agora do Senhor. Mas futuros líderes, futuros profissionais, porque aquilo que a gente ensina na igreja também leva as crianças para a sua vida profissional, a sua vida na escola. Nossa, ensina muita coisa. E nós não podemos perder isso. Tem a 8ª razão aí, ó. O Ministério com Crianças ajuda a despertar os dons e os talentos. Você já parou para pensar? Eu tenho lá na igreja onde eu estou, criança de 5 anos de idade cantando no louvor com os adultos. E ele tem uma responsabilidade, ele chega na hora para o ensaio, ele pega o microfone, ele fala, não pode bater o microfone, eu não posso brincar aqui em cima, eu tenho responsabilidades. E ele faz com que os pais, que os responsáveis, cheguem muito mais cedo na igreja, porque ele fica lá, vamos, é a hora do ensaio, eu preciso estar lá no ensaio. Nós já estamos criando responsabilidade, nós já estamos criando uma criança, um líder futuro maravilhoso. E com isso a gente está criando os dons e os talentos. Porque essa criança, por exemplo, que está no Ministério de Louvor, ela está cantando, mas ela já está de olho na bateria e já está aprendendo a tocar a bateria. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos florescer, né? Nós precisamos desenvolver esses dons e talentos que o Deus deu para todos nós. Todos. Nós precisamos fazer com que eles descubram qual é o dom que Deus deu para eles, para cada um deles. Qual é o dom que Deus deu para a gente cuidar? Os nossos dons é cuidar dos pequeninos e pequeninas. Ou seja, gente, nós precisamos despertar os dons e os talentos dessas crianças. Nós precisamos. Agora tem a 9ª razão. A 9ª razão diz assim, o Ministério Infantil ou Ministério com Crianças nos ajuda a manter o evangelho simples.
como ele realmente é. Quando a gente lida com as crianças, a gente vê que é simples, que não precisa de muita coisa para ensinar a palavra de Deus para as crianças. Nós não precisamos de mídias maravilhosas, nós não precisamos de estruturas maravilhosas. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Quando Jesus esteve na Terra, ele pregou o Evangelho. E um Evangelho simples. Ele não precisou de mídia, ele não precisou de louvores maravilhosos, ele não precisou nem de templo físico. Ele pregava em todos os lugares. Nós precisamos, o Senhor, mostrar o que o Senhor nos mostrou. Nós precisamos ensinar às nossas crianças que o Senhor esteve numa cruz por cada um de nós e por eles também. Porque quando o Senhor fala, quando é escrito lá na Bíblia, ele não fala só para os adultos, só para os jovens, só para os juvenis, ele fala para todos. E quando ele fala para todos, isso inclui as crianças também. As crianças nos ajudam a manter essa simplicidade. E o que beneficia muito a gente, principalmente os mais novos na fé. A gente vê quando a criança vem nos abraçar, quando a criança fala muito obrigado, porque você é muito importante para mim. Eu quero contar uma outra experiência para vocês, que eu fiz uma atividade com as crianças e falei sobre a Arca de Noé. E na arca, eu dei uma arca para cada um e falei para eles que eles poderiam colocar apenas 2 pessoas dentro da arca. Eles e mais 2 pessoas dentro da arca, porque os animais já tinham entrado. E eles poderiam escolher qualquer pessoa que eles quisessem. E teve uma das crianças que me fez chorar. Ela desenhou 2 pessoas, um homem e uma mulher. Eu ali perguntei para as crianças, cada uma, e essa criança me falou assim: Tia Elaine, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, é você. Eu falei, mas seu pai e sua mãe, não, é você que eu vou te salvar, Tia Elaine. E o outro homem é o pastor. Porque vocês me ensinam a palavra de Deus. Como eu chorei aquele dia. Ser importante na vida dessa criança. Então, nós precisamos ser importantes na vida das crianças. Não importa se nós temos só 45 minutos, 2 horas só com a criança no domingo. E durante a semana, ela tem o secular dela. Se você tem um discipulado, se você tem uma célula, ainda você tem esse tempo. Mas se você não tem, pensa aí. Você tem que ser relevante para as crianças no domingo. Você precisa ser muito relevante para as crianças no domingo. Para que elas coloquem você dentro da arca. Para que elas possam levar a palavra de Deus para as pessoas que elas conhecem. Na escola. Na hora de repartir um lanche. Lembre-se disso. Ser relevante. Um evangelho simples para as nossas crianças. Você consegue, com canetas, contar a história de Adão e Eva. Como assim, Elaine? Consegue. Você não precisa de estratégias mirabolantes. Você consegue. Não espere ter, material grandioso para você ministrar para as crianças. Comece com o simples. Comece com aquilo que você tem nas suas mãos. Com uma caixa de fósforo, colocando os palitos, com canetas, com uma borracha, com uma cola que você tem. Ministre para as crianças. Ensine na escola dominical e ministre para as crianças à noite. Não deixe de fazer isso. E a 10ª razão, vamos lá? As crianças dão aos adultos exemplo de uma fé verdadeira. É bem isso. Jesus disse lá em Mateus 18:13, que precisamos ser como crianças para que possamos entrar no reino dos céus. E é com essa fé delas que devemos aprender como crer e como nós colocamos o Senhor
antes de tudo. Não esqueça disso. Não esqueça disso. As crianças, elas podem ter fé. As crianças também têm o Espírito Santo. O Espírito Santo também habita dentro delas. Não existe Espírito Santo mirim. O mesmo Espírito Santo que habita no adulto, habita na criança também. E a criança pode ter fé maior que um grão de mostarda. E o que a palavra do Senhor diz? Que uma fé do tamanho do grão de mostarda pode mover montanha. Então, imagina o que uma criança pode fazer. Seja você o facilitador, a facilitadora do Evangelho, facilitador e a facilitadora da palavra de Deus no coração das crianças. Maravilhoso. Pois veja, gente, nossa capacitação já está a mil, hein? Quantos aí já estão com o caderninho já cheio de tudo que a Helene já falou? E nem terminou. E agora a gente vai ter mais uma parte dessa nossa capacitação maravilhosa. Tia Miriam, é com você. Alerta máximo. E a primeira coisa que eu vou estar falando aqui desse alerta máximo é uma pergunta que não quer calar. A pergunta é a seguinte: cadê as crianças que estavam aqui? Aquelas crianças que agora são juvenis, são jovens, aonde elas estão? Elas nasceram praticamente na igreja, vieram em toda a escola dominical, participaram à noite, tinha salinha para as crianças. Por que agora que viraram adolescente não estão aqui? Ah, mas é culpa do celular. Ah, esses pais não se envolveram. Ah, são as más companhias. Cadê as crianças que estavam aqui? Gente, não vamos ficar procurando culpados. São muitos os fatores, é claro. Não vamos ser simplistas, não vamos reduzir a pouco. Mas vamos pegar o que é nossa responsabilidade nisso, não culpa, responsabilidade. Se o tempo todo que essas crianças, que hoje são adolescentes, eu falo assim, tá na hora de ir para a salinha, para a gente ouvir uma musiquinha, contar uma historinha, fazer um desenhinho, brincar e tomar um lanche, o que eu ministrei na vida dessas crianças? Ministério com as crianças é muito mais do que isso. O objetivo não é tirar elas do culto para não atrapalhar os adultos. O objetivo é que elas sejam ministradas numa linguagem condizente com a idade de cada uma. Eu lembro que, mais ou menos lá pelos anos 2000, até 2010, pode ser que até hoje em dia, a grande preocupação era com o espaço físico das crianças. Aonde essas crianças vão ficar? Quando eu comecei, isso faz tempo, hein? Lá nos anos 70, quando eu comecei na escola dominical com crianças, eu tinha 14 anos, era um puxadinho que tinha no fundo da igreja, com umas cadeiras velhas, era ali a aula das crianças. E não tinha recurso nenhum, era uma lousa toda arrebentada, um pedacinho de giz, era assim que era para dar aula. Aí, em muito lugar, literalmente, em muita igreja, era o depósito. Era onde guardava as coisas do bazar. Vamos arrumar de uma maneira melhor para as crianças terem uma salinha. O lugar onde guardava material de construção, resto de piso, um cantinho ali que ninguém usa, corredor, né? Eu já vi muita coisa por esse Brasil afora. Isso parece que mudou. Se ainda existe, deve ser exceção. Agora a gente tem até as igrejas da criança, um espaço específico, ou salas mais amplas, ventiladas, bem iluminadas, com coisas coloridas, cadeiras no tamanho das crianças, não tem mais coisa velha para criança, né? Não estão fazendo mais gambiarra, tá tendo mais isso. Glória a Deus que isso aconteceu. Que bom que isso está acontecendo. São passos que estão passando aí. Mas o que acontece? Ainda que o espaço seja muito bom, ainda pode ter lugar que esteja trabalhando com as crianças sem um propósito, sem uma intencionalidade. E é essa, então, a preocupação que a gente vai ter agora. Se o ministério
com crianças é muito mais do que entreter essas crianças num lugar, do que dar um lanche, do que cantar uma musiquinha com elas, o que que a gente vai fazer com essas crianças? As crianças que não tiveram oportunidade de experimentar o que é o momento de adoração, que elas não experimentaram o agir do Espírito Santo, que elas não ouviram o testemunho umas das outras, elas só estão ali. Como que depois elas vão ser os juvenis, os jovens, a liderança da igreja que não tem essa vivência? Aí a responsabilidade é nossa. Nós temos que fazer isso. Claro que existem exceções, tá? Estou falando de uma maneira bem genérica, né? Hoje, muitas igrejas têm esse espaço, umas com recursos maiores, outra com os recursos mais simples, mas existem esse espaço. Muitas igrejas são intencionais no que ministram, e aí, de novo, eu falo glória a Deus para isso, existe essa intenção, porque muitas já perceberam que a criança precisa viver experiências com Deus, desde novinhas, porque, como a gente sempre frisa aqui nessas capacitações, não existe Espírito Santo mirim. É o mesmo Espírito Santo que está agindo lá no culto dos adultos, é o mesmo que está agindo ali no culto com as crianças. Então, elas precisam sentir esse mover, elas precisam querer ir lá na frente, adorar a Deus, elas precisam movimentar os seus corpos, elas precisam orar, elas têm que ter essa vivência. Não adianta deixar num lugar separado, que não tem cara de culto, e depois eu quero que elas entrem no culto de boa. Isso não vai acontecer. E aí nós vamos para o segundo alerta. O segundo alerta, existem uns hábitos que a gente tem que abandonar rapidinho esses hábitos. Ai, não sei se vai ser fácil, vai ser mais devagar, mas de alguma forma esses hábitos vão ter que ser abandonados. Um deles é a própria palavra culto. A gente fala assim, culto dos adultos na igreja? Não. A gente fala culto. Ah, vamos pro culto. Não é assim? Por que que para criança tem que ser cultinho? Porque ele é pequenininho? Ah, mas é carinhoso. Tá, se você tá falando de uma forma carinhosa, tudo bem. Agora, se você tá falando cultinho diminuindo, não. Salinha, porque a sala é pequena? Ou é salinha porque habituou, a boca já tá até torta, assim, de falar salinha? Qual a intenção nisso? Por que que você está falando desse jeito? Então a gente tem que abandonar o hábito de falar por falar. O culto é dedicado a Deus. E sendo culto, a gente vai ter lá momento de adoração. Aí vamos falar do culto onde estão as crianças. Então vai ter adoração, vai ter confissão. Ela vai ter que ter um momento de reflexão. O que que eu faço que não agrada a Deus? Ah, a criança não peca. Não, gente, não vamos entrar nisso. Somos metodistas. Qual é a doutrina metodista? Conhece? Vai pesquisar. Pergunta para o seu pastor, para a sua pastora. A partir do momento que tem consciência, está pecando. Está consciente que fez errado, né? Então, ela tem que ter esse momento de reflexão, de confissão. Tem que ter momento de louvor. Tem que ouvir testemunhos. Pode ser de um jovem, um juvenil, um adulto que vai dar testemunho para elas verem como que funciona, ou elas mesmas entre elas, testemunho delas. Elas têm que ter essa condição delas poderem ir lá na frente. Aconteceu uma coisa comigo que eu quero testemunhar. Deus foi muito bom, eu quero ir lá contar. Ah, dá liberdade para a criança ver como vai ter um monte de testemunho que elas vão contar, como Deus é bom para elas, o que, que aconteceu de bom. Vai ser nota de prova, vai ser acidente de carro que não aconteceu, vai ser o irmãozinho que sarou, vai ser a avó que fez o bolo que elas queriam, vai ter testemunho de monte lá, é só deixar, né? Ministração da palavra nesse culto, não aula. A gente tem que abandonar da aula na hora de culto. Aula é para a escola dominical, ou para a escola bíblica dominical, como você chama aí na sua igreja, EBD ou ED. A aula é para esse momento.
No culto a gente não vai dar aula. Ai, mas aí não vai ter muito tempo. Ai, o que a gente vai fazer com essas crianças esse tempo todo? Calma, você vai ministrar a palavra e vai ministrar de uma forma que seja própria para elas. Vai ter envio, vai ter oração de intercessão, tem que ter tudo isso. Elas têm que seguir tudo que existe no culto, numa linguagem que a criança entenda, num tempo que seja o tempo de concentração dessa criança. Porque se eu começar, a criança vai ficar 1 hora sentadinha ouvindo uma história. Não, não vai, gente. Isso não vai acontecer. A gente fica sentado 1 hora ouvindo o pastor falar, 40 minutos, às vezes até mais. A criança não fica, ela não tem essa condição de capacitação, de concentração, ela não consegue. Então, a gente precisa fazer coisas dinâmicas. A entrada tem que ser diferente, não é só entrar. Você pode fazer aquela. A gente vê isso muito no Instagram. Mostre sua Bíblia, vai filmando cada um que vai entrando com a sua Bíblia, ou entre cantando, ou entre dançando, é, entre cumprimentando alguém, repita, fale o versículo que você gosta, sei lá, a entrada já vai ser diferenciada. As músicas vão ser próprias para as crianças, com coreografia que elas gostem, que ela vai. Você vai usar recursos. Ah, vai ter lanche? Não pode então ter lanche? Pode. Se o lanche for para comunhão, pode. Ai, mas não pode dar uma brincadeira? Então, pode. Se essa brincadeira, se esse jogo tiver um propósito. Em nenhum momento deve-se usar esses recursos, seja uma atividade que vai ser feita, uma brincadeira, um jogo ou um lanche, para gastar um tempo. Ai, porque o culto ainda não acabou, a gente precisa gastar um tempo aqui com essas crianças. Não, tudo tem que ter propósito, tudo tem que ter um objetivo. Já planeja isso. Você vai ver que vai chegar numa hora que, se eles estão testemunhando, estão tendo oportunidade de louvar, estão pedindo oração, estão orando, não vai dar nem tempo de ter jogo, de ter brincadeira, porque eles já estão envolvidos de uma maneira cultica. Se eles são menores em idade, pode ser mais complicado, mas tem que estar atento a isso. Existem dinâmicas que têm que ser feitas. Você não pode ficar preso, por exemplo. Eu gosto muito de fantoche, então vou dar, toda a ministração vai ser com fantoche. Não, gente, varia. Uma vez você usa fantoche, outra vez você usa, sei lá, flanelógrafo. Ai, que coisa antiga. Ai, criança gosta, tá? Sinto informar, criança gosta de flanelógrafo. Você faz uma dinâmica com uma jarra, com água, você faz dinâmica com açúcar. Eu gosto muito de usar material que dá para reciclar, tal, que ótimo. Eu amo EVA, tá tudo beleza. O que você não pode é só fazer EVA, só reciclagem, só fantoche, só aqui. Não, você tem que variar, né? Para ir vendo o que as crianças gostam, e não só o que elas gostam, com o que elas interagem mais e que vai estar fazendo mais efeito, vai estar atendendo o seu objetivo, o seu propósito de estar ministrando ao coração dessas crianças. Como a Elaine falou agora há pouco. De repente, com uma caneta, você conta a história. Você pega 3 canetas, uma é o filho pródigo, outra é o pai, a outra é o irmão que ficou com ciúme. Não tem a caneta. Se tem uma caneta só, você desenha nos seus dedos a carinha deles e você conta com os seus dedos. Aí o filho foi embora, o filho voltou, aí o pai deu um abraço no filho, aí o irmão ficou com ciúme. Sabe? Tem como procurar. Mas isso é muito simples. Depende do recurso que você tem. O importante é que você pode. Você tem um recurso infindável, que é a sabedoria de Deus. Você pode pedir a Deus sabedoria para como trabalhar. E o terceiro alerta é que, se você vai ministrar para as crianças, você tem que estar com a sua vida devocional em dia. Se você não lê a Bíblia, você não tem momento de louvor, né? Você não faz jejum, você não fala, não preciso fazer capacitação. Não, dá muito trabalho, me dedicar é muito trabalhoso, o ministério, você está ali cansada, como um fardo, sai do ministério. Para você ministrar as crianças, você precisa ser ministrada primeiro. Então, isso exige tempo, exige que você esteja ali diariamente em conversas com Deus, pedindo a Deus que ministre no seu coração. E o Espírito Santo vai trabalhar em você, e aí você vai ser um instrumento de Deus na vida dessas crianças.
Agora, se você for fazer um mini preparo no sábado de noite, não vai dar ruim, como diz, vai dar ruim, não vai dar certo. Não deu tempo nem de fazer um planejamento, como que você vai ministrar? Não deu tempo nem de você ser ministrada. Então, você precisa dessas coisas todas. Você está com a vida devocional em dia. Você precisa manter um relacionamento com as crianças durante a semana. Ah, na minha igreja não tem discipulado de crianças, não tem cela. Tá, mas você pode se relacionar com essas crianças. Ah, minha cidade é muito grande e tal. As crianças têm telefone de alguma forma, ou tem o WhatsApp delas, o mesmo telefone delas, ou tem o telefone. Vocês podem mandar mensagens, mandar. Ah, não tem. Ah, tem jeito, gente. Tem sempre um jeito. Você pode fazer uma cartinha com várias mensagens que você já põe por dia, que aí o pai e a mãe vão pegar uma mensagem por dia e ler para a criança, porque essa criança nem ninguém na família tem telefone, não dá para você telefonar para ele, então dá para fazer assim. Ah, não tenho tempo. Gente, peça sabedoria para saber como você vai arrumar tempo, como você vai resumir o seu tempo aí, como você vai remir o seu tempo para fazer as coisas. E sempre fazendo o planejamento, levando em consideração isso, os recursos visuais, que músicas, quais atividades. Outro dia eu estava vendo música já para o Dia das Mães. Aí eu comecei a ver, ai, tem um monte na internet. Você joga lá música para o Dia das Mães. Aí eu comecei a ouvir e falei, essa aqui está contra a doutrina da minha igreja. A música é uma gracinha, mas está contra o que a gente acredita. Não vou colocar. Aí eu tenho que analisar. Ah, só porque é bonitinho? Não. Eu tenho que ver se bate. Na dúvida, você tem pastor, tem pastora para perguntar, né? Você vai, a sua liderança fala o que eu faço. Sempre tem que ter objetivo, sempre tem que ter propósito. E uma coisa importantíssima, um alerta importantíssimo é que toda a igreja tem que estar envolvida no projeto com as crianças. Ah, não, é toda a igreja. Os pais das crianças têm que estar envolvidos, eles são os discipuladores dos seus filhos. Não dá para terceirizar isso. O discipulado ali do dia a dia é pai e mãe que ele está observando, vó, avô, com quem ele mora, o responsável por aquela criança, né? O pastor, a pastora da igreja, vai visitar quando um irmão está doente e tal, também tem que visitar quando a criança fez uma cirurgia, não sei o quê. A sociedade de mulheres também tem que ir. A gente faz muito na sociedade de mulheres, assim, culto do bebê, entrega uma bíblia, um chá de cozinha, quando a turma casa, tal. Mas e depois que essa criança está com 5, 6 anos, tal? Tem alguma coisa? Tem que continuar. Essas crianças têm que se sentir pertencendo à igreja em todas as idades dela. Todos na igreja podem ajudar. Ah, mas que vai ajudar como? Aí tem um juvenil lá, eu quero ajudar, tá? Ele vai ajudar levando a criança para tomar água, ajudando a criança a ir até o banheiro, até a porta do banheiro, a criança está chorando, precisa ver a mãe, vai levar, esqueceu a chupeta, vai buscar. Tem formas de muita gente ajudar, de muitas formas. Todo mundo na igreja tem que estar envolvido. Todo mundo tem que saber que para falar com a criança, você fica na altura da criança. Você fala, se a criança falou alguma coisa assim, não vai passar a mão, você pode até dar bronca na criança, mas sempre com amor. Então, todo mundo tem que pensar. Tem, acho que é um ditado africano que diz assim: para educar uma criança precisa a tribo toda, precisa uma coletividade toda, precisa que a vila toda esteja ali para educar aquela criança. A mesma coisa. Eu quero que essa criança, lá no primeiro alerta, não suma, eu quero que ela continue ali, então todo mundo tem que estar envolvido. Não vamos buscar o culpado. Vamos fazer como Jesus falou para a mulher pecadora. Ninguém te condena, nem eu. Vai e não peques mais. Tem alguma coisa que você está vendo que não está dando certo? Muda. Não fica se culpando, nem achando, aquele que é o culpado, foi aquele que fez. Não. Vamos fazer diferente daqui para frente. Vamos começar a ganhar as crianças para Jesus. Vamos começar a ter intenção no que a gente fala. Eu contei a história, a Elaine fala muito disso, de Davi derrotando Golias. É muito legal essa história, mas aí eu tenho que perguntar, quem é o Golias da minha vida? O que eu preciso
derrubar na minha vida? O que eu preciso vencer? Que em nome de Deus eu vou vencer. Eu vejo uma parábola, né, dos talentos. Que talentos eu tenho? Vamos ver que talentos eu tenho. O que eu posso despertar de talento? O que eu posso fazer? Então, incentivar esses talentos. Tem uma garota de uma cidade vizinha aqui da onde eu moro, que ela simplesmente ela vai para frente na hora da adoração e ela começa a dançar. A igreja toda apoiou, e até quando ela vai em outra igreja, quando ela vem na minha igreja, a gente já gosta tanto, a gente já está acostumada com ela fazendo isso, e ela foi tão incentivada a isso que em qualquer lugar que ela vai, começou um motivo, um louvor, uma adoração, ela vai para frente e adora e ninguém segura. Ninguém segura mais essa menina, ela é novinha, ela tem acho que 5 anos, não sei se ela já fez 6. Ela pode estar num concílio, porque a mãe e o pai são pastores. Ela vai estar num concílio, começou, ela vai lá para frente e adora, seja um concílio regional ou distrital, ela vai lá e adora, porque ela tem dentro dela isso de adorar. E sabe o que eu descobri? Que a sala de escola dominical que ela está chama Adoradores. Então veja como já fez toda a diferença esse nome. Por que eu não posso ter muitas crianças adoradoras? Por que eu não posso ter crianças intercessoras? Por que eu não posso ter crianças que dão testemunho? Já permitiram no culto dos adultos as crianças darem testemunho? Veja só que interessante. Talvez a gente tenha que rever muitos conceitos nossos para poder melhorar, para ter mais conquistas. E essas conquistas para as crianças que primeiro se limitaram à parte física, era um lugar ruim, escuro, agora tem lugares melhores para as crianças, eram aulas dadas sem intencionalidade, agora tem propósito, agora não são aulas, são ministrações. Isso tudo está se ganhando. Nós vamos ter aqui o famoso exército de Cristo para batalhar contra as hostes do mal. A gente tem que equipar as nossas crianças para estarem batalhando. A gente tem que estar juntos sobre a orientação de Deus, no poder do Espírito Santo, dentro do grande amor de Jesus, fazendo isso pelas nossas crianças. Você foi chamado para o ministério, a responsabilidade é tua. Está muito difícil? Deus te capacita. Ah, eu não estou aguentando? Deus te fortalece. Ah, eu estou frustrada demais. Você não é esse seu momento, você não é essa sua frustração. Esse é só um momento. Jesus é a nossa alegria. Então, vá com força, vá com coragem. Diga: eu e as minhas crianças serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja confiante, tenha fé. E você vai ver que no futuro muito próximo, aquelas crianças que tinham sumido não vão estar mais sumidas. Elas vão estar lá e vão estar continuando esse trabalho maravilhoso que é ser igreja, que é ser corpo de Cristo. Amém? Elaine, eu sei que você tem mais um recadinho. Volta aí para dar esse recadinho para nós. Que bênção, gente. Vocês vê quanto Deus já tem feito, quanto Deus faz através das crianças. É Essa verdade. importância de levar, de saber ensinar as crianças, que não é só uma aulinha, é uma ministração que você está levando, é um marco que você está fazendo através da vida delas. Eu mesmo sou um fruto do Ministério Infantil, desde criança ali na aula, na escola dominical, nos cultos, acampamentos, pô, eu estava em tudo ali. E quão foi importante essa questão de ser ensinado, ser ministrado mesmo, mostrar o amor, ou a essência do evangelho, mesmo quando eu era criança. Então, para vocês verem que os frutos que as sementes que estão plantando hoje vão gerar frutos que vão perdurar aí para sempre. Então, não desista. Elaine, agora é com você. Vamos lá. Vamos mais um pedaço aí, olha. As crianças, elas
estão aprendendo sobre o mundo ao seu redor. Estão começando a formar suas crenças, seus valores, moldando a sua forma de pensar e de agir. E nós precisamos fazer parte dessa formação. Nós precisamos levar a palavra de Deus para essas crianças, para que elas sejam formadas com o caráter de Cristo. Nós precisamos levar as crianças a ser forjadas, né? Levando as crianças para Jesus. Olha só. As crianças aprendem melhor através da experiência prática. Não adianta você falar, temos que perdoar, ensinar sobre perdoar, e ela vê você em casa brigando com alguém e não perdoando. Ou na igreja e não perdoando. Aquilo que você falou não vai adiantar de nada. De nada. Porque ela está vendo o seu exemplo. Opa, se não faz, eu também não tenho o que fazer. É assim que elas pensam. O Ministério Infantil ou o Ministério com Crianças tem que oferecer oportunidades para elas experimentarem a palavra de Deus em ação. Só ler não adianta. Nós temos que ler e praticar. Precisa ser praticado. Perdoar. Tem que ensinar a perdoar. Eu tenho que ensinar a servir. Olha, a Páscoa foi agora, né? O lava-pés. O que foi o lava-pés? Foi Jesus ensinando que ele estava ali para servir. Se ele serviu, porque nós, como discípulos e discípulas do Senhor, não vamos servir. Nós estamos aqui para servir e precisamos ensinar as crianças que elas estão aqui para servir e que o propósito da vida delas é chegar no reino dos céus. É buscar ao Senhor continuamente. A Miriam falou muitas coisas aí para vocês, né? Ela falou do pare de fazer algumas coisas, né? Eu sei, há muito tempo que eu já estou numa igreja evangélica e eu vejo que a gente falava muito, vamos para o culto infantil. Que culto infantil? O culto infantil, o culto é para o Senhor. Não é para criança nem para adulto. O culto é para Deus. Nós estamos indo adorar ao Senhor. Então nós precisamos levar as crianças a adorar ao Senhor. Nós precisamos levar as crianças a entender que não é o momento dela. É o momento delas levarem a adoração ao Senhor. Nós precisamos ensinar às crianças que não existe culto infantil. Existe culto. Porque o culto é para Deus. Que elas só vão para um espaço diferente. Elas só vão para um local diferente. Ser ministradas de uma forma diferente. Uma forma onde elas possam entender. Mas elas têm que estar adorando ao Senhor. É como a Miriam falou, ministério de louvor, ter momento de confissão, ter momento de adoração, ter a palavra, ter a bênção. Elas precisam entender o que é Santa Ceia, que não é um pão e um suco de uva. Não é um pão e um cálice. O que é um pão e um cálice? O pão e o cálice elas comem na casa delas. Talvez nem todos, mas a maioria das crianças comem na casa delas. E a quantidade de suco de uva é tão pequeno que não dá nem para matar a sede. E o pão também é muito pequeno. Então, assim, o que nós temos que ensinar? O que isso representa? Nós temos que ensinar às crianças que elas vão, no momento de Santa Ceia, elas vão renovar a aliança com Jesus. Elas vão renovar a aliança com Cristo. E porque Jesus nos ensinou e disse que nós tínhamos que fazer isso. E nós temos que ensinar às nossas crianças, eu só posso tomar Santa Ceia de manhã e de noite? Não. Não. Eu posso tomar Santa Ceia quantas vezes for oferecido a mim. Quantas vezes for oferecido a mim. Então nós temos que
tirar algumas coisas, né? Criança pode orar sim por adultos. Crianças, elas são usadas por Deus. Crianças são usadas por Deus. Eu lembro que o meu filho, ele tinha 6, 7 anos de idade, e ele abraçou um adulto. Toda vez que ele chegava na igreja, ele abraçava aquele adulto. E uma vez o adulto falou assim, olha, eu fico a semana inteira esperando com que o seu filho venha e me abrace, porque eu sinto a presença do Senhor quando ele me abraça. As crianças, elas podem ser usadas, elas são usadas, elas podem não, elas são usadas por Deus. E nós não podemos impedir, que muitas vezes a gente impede, então a gente não pode impedir, nós temos que levar as crianças a Jesus. E levar as crianças a Jesus, elas são discípulos e discípulas no caminho da missão. Elas são discípulos e discípulas levando a palavra de Deus. Elas são discípulos e discípulas praticando. Nós temos que lembrar disso. A Bíblia também nos ensina que é importante ensinar as crianças a palavra de Deus e a viver em uma vida que reflita a vontade do Pai. Elas não podem pensar que Jesus Cristo foi o namorado da Madonna. Nossa, a Madonna é uma coisa muito velha, né? Foi o namorado da Madonna. Ou que Jesus Cristo, ou que Jesus é o vizinho que tem ali. Elas têm que entender que Jesus é o nosso Salvador, nosso libertador. É aquele que nós necessitamos dele diariamente. Elas têm que entender que nós precisamos dele para viver. Que nós vamos ter dificuldades. Que nós vamos ter obstáculos. Que nós vamos ter momentos de tristeza, de aflição, de medo, mas que nós temos um Salvador maravilhoso, que nós temos um Pai grandioso, que é Deus, que Ele vai cuidar de cada um de nós. Mas para isso nós precisamos ministrar para as crianças, ensinar na escola dominical e ministrar para as crianças à noite, ou numa IBF, ou numa tarde alegre, tarde feliz, seja lá qual momento for, nós precisamos ministrar. Ah, que nem a Miriam falou, né? Será, gente, que a gente não pode brincar com as crianças? Será que a gente não pode desenhar com as crianças? Claro que pode. Pode. Pode, mas tudo tem que ser intencionalmente. Tudo tem que ter relevância. Eu vou fazer uma brincadeira, essa brincadeira tem que estar ligado ao que eu vou ministrar. Eu vou pintar, eu tenho que estar ligado ao que eu vou fazer. E não fica repetindo muito, não. Né? Que é o que a Miriam falou. Nós temos que levar as crianças cada vez mais e mais a Jesus. E levar as crianças a Jesus é mostrar para elas em ação, não só em palavras. Faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço? Não. Mostrar em palavras e ação, principalmente. Para que elas possam ver. Eu sinto dor? Claro que sinto dor. Eu estou com dor? Estou com dor. Mas eu tenho um Deus maravilhoso, que Ele vai me fazer superar essa dor. Ou ela vai passar, ou Ele vai me fazer superar essa dor. Caminhar. Eu não tenho condições de me alimentar como os outros se alimentam, mas Ele nunca vai me deixar faltar algum alimento para eu comer naquele dia. Levar as crianças a pensar sempre nisso. Levar as crianças a Jesus, porque Ele é o Salvador. E olha, vou ser repetitivo. O Senhor está voltando. Nós precisamos ter pressa de levar a palavra de Deus para as crianças. Porque o Senhor está voltando. E nós precisamos. Porque já pensou?
você, ou eu, ou a Miriam, ou o Estevão, ou qualquer pessoa, perguntava, o que você fez com os pequeninos que eu te dei? Eu levei os pequeninos e as pequeninas para você. Levei as crianças para você. E o que você fez? Ah, Senhor, eu não tinha recurso. Ah, Senhor, mas é tão difícil. Ah, Senhor, mas eu estou cansado. Ah, Senhor, mas hoje... Ah, mas para de dar desculpa, igual a Miriam falou, para de dar desculpa. Vamos lá, o Senhor está voltando. Essas crianças precisam, necessitam. E crianças que são ensinadas com relevância, crianças que são ensinadas intencionalmente, crianças que são ensinadas, sabe, elas têm um futuro, uma base forte. Elas já têm hoje. E lá na frente elas vão ter uma base forte. Elas não vão ser crente mimimi, elas não vão ser crente que não tem falta de compromisso, elas não vão ser crentes que qualquer obstáculo desiste. Elas vão ser colunas fortes da onde elas estiverem. Mas para isso, precisamos levar as crianças a Jesus. Para isso, precisamos ensinar a palavra de Deus a essas crianças. E não só ensinar a palavra de Deus sem ação. Nós precisamos colocar no cotidiano delas. Como a Miriam falou de Davi e Golias. Da muralha de Jericó. Ela caiu. Por que ela caiu? Olha, os obstáculos da sua vida vão cair. Se mantém firme no Senhor. E se eles não caírem, você vai andar sobre as águas. E se você não andar sobre as águas, o Senhor vai abrir as águas para você passar. E as crianças precisam entender isso. Elas precisam entender que os milagres que foram feitos no passado, eles podem ser feitos hoje. Eles podem ser feitos hoje e podem ser feitos muito mais. Então nós precisamos levar as nossas crianças ao Senhor. Existem muitos versículos na Bíblia, muitos, que falam sobre a importância de ensinar a criança, né? Provérbios 22, 6 é um deles, ensina a criança. Esse aí todo mundo sabe decor, saltear. Mas eu quero ler com vocês Deuteronômio 6, de 6 a 7, que diz assim: Deus nos diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimidarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Isso mesmo. Nós precisamos inculcar nas crianças, tanto na mente quanto no coração, nós precisamos inculcar a palavra de Deus. Para que elas, antes de fazer qualquer coisa, elas falam, o que Jesus faria? Para que elas possam pensar, o que Jesus faria? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus brigaria com o meu amigo? Será que Jesus mentiria? Será que Jesus faria uma fofoca? Será que Jesus... Elas sempre colocarem essa frase primeiro. E aí, quando elas colocam essa frase, elas param e pensam, não, Jesus não faria isso, então eu não vou fazer. Porque eu sou discípulo de Jesus. Eu sou uma discípula de Jesus, então eu não vou fazer. Porque Jesus faria? Não, então eu não vou fazer. Isso é levar as crianças a Jesus. Elas fazerem exatamente o que Jesus faria. Nós temos que levar o amor, o carinho e a paz. Essas crianças. Nós precisamos levar essas crianças. A cada ato delas, elas pararem e pensar se Jesus faria. E agora nós estamos indo para o final. E eu quero ler com vocês aí um slide que vai ser colocado. Eu quero ler com vocês. Invista nos pequenos e pequenas. E veja grandes frutos. Uma igreja local saudável
investe em todos os que fazem parte dela, inclusive no Ministério com Crianças ou no Ministério Infantil, na criança. Assim como Jesus priorizou ou priorize os pequeninos e veja muitos frutos que durarão para sempre. Esses frutos, o investir na criança, vão ser grandes frutos e você vai ver. Essa é a realidade que nos traz a responsabilidade como corpo de Cristo de cuidar das crianças. Elas precisam ser ensinadas. Precisam que a semente da palavra de Deus seja lançado sobre o seu coração, para que possam seguir a Jesus pelo resto de suas vidas e possam ser influenciadores da palavra de Deus. Não ser influenciados, ser influenciadores. Mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que o Senhor é a melhor coisa do mundo e que nós temos que ter eles. Que nós temos que ter este Senhor, que nós temos que ter a palavra dele constantemente em nossas vidas. Eu espero que você que está assistindo essa capacitação leve as crianças para Jesus. E pense em tudo isso que nós falamos. Se você já faz, reforce. Se você não faz, repense. Eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês e na mente também. Vamos lá? Miriam, foi um prazer, pessoal, estar com vocês nesse momento. Foi maravilhoso essa tarde com vocês. Se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, ó. Escrevam aí suas perguntas, né? Coloquem suas dúvidas aí. E aquilo que nós pudermos, nós vamos responder aos poucos para vocês. Mas escrevam, não deixem de escrever. E outra coisa, o Departamento Nacional de Trabalho com Criança, o DNTC, está nas redes sociais. Então, nós estamos no Instagram, vai lá e segue a gente. Nós estamos também no YouTube, que é o que você está vendo agora. Nós estamos no Facebook, não é coisa de velho Facebook, viu? Muita gente vê Facebook. Nós estamos aí, ó, no Telegram, nós estamos em tantas coisas. Estamos no site da Igreja Metodista. Então, assim, vá, siga, fale para outras pessoas, publique as coisas que nós estamos fazendo, nos ajude a levar, a espalhar a palavra de Deus por onde nós formos. Tá bom? Não se esqueça, compartilhe aí com seu amigo, dê um like, dê um joinha aí, ó. Quem não sabe o que é like, dá um joinha aí, ó, no YouTube, para que a gente possa transmitir para muitas pessoas essa capacitação. Tá bom? Miriam, você pode estar orando para a gente, por favor? Sim. Oremos a Deus. Pai de amor e de bondade, que a sua bondade nos acompanhe sempre. Que nós possamos ser alimentados por Ti, que nós possamos ser capacitados pelo Santo Espírito. Senhor, dá-nos saúde, força, energia, sabedoria vinda do alto. E, Senhor, livra-nos de todo o mal, livra-nos da tristeza, da culpa. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Transforma a nossa vida e enche-nos, Senhor, completamente com o Teu Santo Espírito, para que possamos ser usados e usadas por Ti, ó Pai, para ministrar com autoridade e fé ao coração das crianças que o Senhor nos confiou. Isso nós te pedimos, ó Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Olha, e não esqueçam aí, 14/6, 14 de junho, teremos outra capacitação. Não perca, vai ser muito bom. Então, assim, 14 de junho, 3 horas da tarde, aqui no canal do YouTube
do DNTC, teremos uma nova capacitação. E vão ficar gravadas essas capacitações. Você pode, sim, estar aí compartilhando. Tá bom? Obrigado, Estevão. Obrigado, Miriam, por este momento tão precioso. Obrigado você que está do outro lado da telinha, que veio nos prestigiar, veio aprender conosco mais um pouco. Muito obrigado de coração, olha, de coração, o coração pulsando de alegria por você estar aqui conosco. Uma boa tarde, gente. E espero vocês nas próximas capacitações aí. Fiquem ligados que o DNTC tem muito mais para ministrar na vida de cada um. Então é isso, gente. Até a próxima.